pessoal, aqui é o professor André Valério da Silva, diretamente do Laboratório de Anatomia Humana da UFMS PTL, e hoje eu vou continuar comentando com vocês algumas estruturas que compõem o mediastino. Bom, nos vídeos passados nós comentamos, por exemplo, os limites do mediastino superior, não é mesmo? No qual ali nós tínhamos o plano transtorácico, que fica logo atrás do osso externo, na verdade fica bem posteriormente ao manubrio do osso externo, que é um ponto de referência, né? As estruturas que ficam naquele plano posterior ao manubrio é o que vão compor o mediastino superior. Nós vimos as artérias, as veias, os nervos que passam por ali. E hoje nós vamos comentar sobre o mediastino inferior. O inferior ele é dividido em três partes, tá? O mediastino inferior anterior, o inferior médio e o inferior posterior, certo? Dessas três partes, o que nós conseguimos observar de mais estruturas são os componentes do mediastino médio e do mediastino posterior. Eu já vou explicar o porquê. Bom, fazendo parte do mediastino inferior, ele vai então estar atrás, logo posteriormente o corpo do osso externo. Então, se eu tenho o plano transtorácico que ele passa bem na região do ângulo do externo, então o que está logo abaixo dele é tudo que vai compor o mediastino inferior. Então, o meu limite mais anterior do mediastino inferior anterior é o osso externo. Posteriormente ao osso externo, eu vou ter tecido adiposo, eu vou ter aquele ligamento externo pericárdico que eu mostrei no vídeo, eu vou ter outras estruturas, como vasos linfáticos, e assim por diante. Nem todas essas estruturas a gente consegue ver aqui, porque foi dissecado, evidentemente. Posteriormente ao mediastino inferior anterior, o limite mais posterior dele é a estrutura que mais se acomoda no mediastino médio, que é o coração e o pericárdio. Então, quem ocupa o mediastino médio inteiro é o músculo cardíaco e o pericárdio. Bom, na verdade, mais especificamente, a gente pode até comentar que fazendo parte do mediastino médio aqui, ó, então, por exemplo, tem o pericárdio com a sua lâmina fibrosa, que é essa lâmina que é mais externa. Ela tem uma lâmina interna que vai ser revestida por uma lâmina serosa, tá? E essa lâmina serosa ela tá assim, eu chamo de serosa parietal, tá? E essa lâmina serosa parietal, ela tem uma reflexão aqui na altura dos vasos da base, ó. Então a gente consegue notar, olha que interessante, né? Nessa peça aqui, ó. Eu tenho o pericárdio fibroso, que está aqui externo, e ele é bem fibroso mesmo, bom? E quando eu viro aqui, eu consigo ver um ponto em que o pericárdio seroso parietal, ele faz uma reflexão, ó. Olha que interessante, ó. E aqui ele vai se tornar o pericárdio seroso visceral, que é aquele que recobre a víscera, que também vai ser chamado de epicárdio, bom? Então ele recobre a víscera. Entre as duas camadas existe um líquido que é chamado de líquido pericárdico, e esse líquido pericárdico favorece a mobilidade do músculo cardíaco, certo? Pois bem, quais são as outras estruturas que nós vamos encontrar também? Muito bem, então nós temos aqui a porção ascendente da artéria aorta, e bem aqui ao lado dele nós temos a raiz da artéria tronco pulmonar, ó, também está aqui, bom? E eu estou puxando já aqui, e é bem proposital, tá? Para poder demonstrar para vocês outras estruturas que fazem parte do mediastino médio, são essas duas veias aqui, que são as veias pulmonares. Bom, eu tenho duas veias pulmonares de um lado, no caso aqui oriunda do pulmão esquerdo, e eu vou ter outras duas veias pulmonares aqui, ó, que dá para observar nessa peça, ó, que vai ser oriunda do pulmão direito, tá bom? Essa peça está bem dissecada aqui, ó, dá para observar as duas veias pulmonares, certo? Elas também vão compor o mediastino inferior médio, bom? Certo?
Opa, atualizou. Foi? Ó, aqui, ó. As duas veias pulmonares oriundas do pulmão direito. Certo? Muito bem. Quais são as outras estruturas? Uma outra estrutura que faz parte do mediastino médio também. Aqui, ó, nós vamos encontrar. Aqui nós temos a aurícula direita, tá? E encaixando na aurícula direita, ó, eu tenho uma veia aqui, ó, tá? Que é a veia cava superior. Bom, e a veia cava superior, como eu já comentei na outra aula, ela vai ser formada, por exemplo, pelas veias braquiocefálica direita e braquiocefálica direita, além da veia ásicos, bom, que está logo aqui atrás. Na verdade, ela vai ser formada por essas duas e desemboca aqui nela também a veia ásicos, que está aqui, certo? Também a sua entrada vai ali fazer parte do mediastino médio, certo? Muito bem. Agora, compondo o mediastino inferior posterior, nós podemos dizer que estão todas as estruturas que são posteriormente ao coração, tá? Então, por exemplo, enquanto no inferior médio eu tenho o coração, os vasos da base e o pericárdio, eu vou ter no mediastino posterior essas estruturas que estão logo aqui atrás. A gente vira aqui a peça para poder comentar sobre algumas. Bom, por exemplo, lembrando então que se o limite mais anterior aqui do mediastino inferior posterior vai ser evidentemente o coração, que está logo ali anteriormente, e o limite mais posterior vai ser a coluna vertebral. Então tudo que estiver transitando por essa região vai compor mediastino posterior. Então nós temos aqui, por exemplo, a parte torácica do esôfago, ó, a parte torácica do esôfago. Bom, olha só como ele vai fazer parte aqui do mediastino inferior posterior, e ele desce, ó, na verdade a gente pode dizer assim, né, aqui é a porção cervical, tá? E aí entra aqui, ó, já é a porção torácica, aí ela vai descendo o esôfago, que vai entrar dentro da cavidade abdominal por meio de uma passagem, que é o hiato esofágico, certo? Junto aqui com ele, ó, quem é que tem relação aqui, ó? A parte torácica da artéria aorta, ou que também é chamado de porção descendente da artéria aorta. Bom, então ela também vai compor passando por aqui, certo? O que mais? Quais seriam outras estruturas? Nós teria também a veia ásigo, o sistema hemiásigo, tá? Nós teríamos estruturas do sistema nervoso autônomo, como a cadeia simpática. Nós teríamos também ali os linfonodos mediastinais, o ducto torácico e assim por diante. Os próprios nervos esplâncnicos torácicos, que têm origem no tórax e descem até a cavidade abdominal, tá? Porém, são estruturas que não dá para demonstrar com uma peça já previamente secada, certo? Então, era isso, né, que eu queria deixar como um complemento para a aula de mediastino. Eu peço para que vocês sempre façam revisão de tudo que eu falo com os atlas de anatomia, com os livros teóricos, e principalmente vocês sempre mantenham o estudo de vocês em dia. Bom, obrigado e até o próximo vídeo.